tudo bem? Hoje nós vamos iniciar Reforma Protestante. Na verdade, nós já falamos sobre isso quando eu recomendei a vocês em uma das aulas que assistissem alguns trechos do filme Lutero e fizessem uma anotação no caderno virtual de vocês, falando sobre a vida dele, as ações dele e as consequências dessas ações. Mas hoje nós vamos entrar de vez e entender melhor o processo da Reforma Protestante. Para isso, nós vamos fazer uma revisão e uma revisão um pouquinho anterior. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos de Idade Média. Então, a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, nós falamos do final dos impérios carolíngio e bizantino, e falamos sobre todo o sistema feudal. Então, toda a estrutura da sociedade que se pautava na troca de favores entre suzerania e vassalagem. Então, vimos a descentralização por completo da figura de um rei, de um monarca, de um imperador, que até então era muito significativa nas antigas civilizações, como Grécia e Roma. E aí, depois nós vimos a Baixa Idade Média. E por que eu estou fazendo essa revisão tão anterior? Porque na última aula nós entramos em Renascimento, mas parece que não finalizamos a Idade Média. Então, vamos relembrar um pouquinho. A Baixa Idade Média é dividida em duas fases. A primeira fase, que é um processo de expansão, principalmente ocasionado pelas cruzadas, que foi um dos assuntos da nossa videoaula. As cruzadas, elas possibilitaram um crescimento não só populacional e econômico, mas principalmente de mudança nas relações que existiam até então. Você começa a ter a formação das cidades, dos burgos, e dentro desses burgos da burguesia, que são os comerciantes. Então, a necessidade dos cruzados de terem pontos de apoio para poder se reabastecer, se alimentar e seguir para suas próximas viagens, fez com que tivéssemos um processo que expandisse o território, né? Então, expandiu, você tem mais população, você tem mais um rendimento dessa economia, mas também você começa a ter a quebra da principal característica do sistema feudal, troca de favores. Quando eu tenho comerciante, eu já não tenho mais troca de favores. Eu tenho ou troca de mercadorias, que é o escambo, ou moeda, onde eu pago para ter uma mercadoria. E isso vai levar à segunda fase, que é a fase de depressão desse sistema da Idade Média, porque eu começo a ter muita gente e pouca produção de alimento. E essa pouca produção de alimento é por vários motivos. Um deles é até a falta de conhecimento, de se cuidar do terreno, de se cuidar para que sempre tenha um território fértil. Você tem a peste negra, então, quando eu tenho fome, consequentemente, eu vou ter alguma peste, alguma forma de epidemia, vamos dizer assim, naquele período principalmente, porque eu tenho uma fragilidade maior das pessoas. Guerras e crises sociais, uma vez que eu começo a ter uma mudança dessa relação de favor, de troca de favor, eu começo a ter uma concentração de terra, a necessidade de ter terra para ter dinheiro, para ter poder, eu estou consequentemente tirando por completo o que existia de Idade Média e volto a tentar centralizar o poder e centralizar meu território. Para reaver todo o território e formular ele numa única porção, numa única coisa centralizada, eu vou começar a ter guerra. E isso vai gerar crise, certo? E por fim, a crise religiosa, que é o que nós vamos ver hoje. Dito isso, nós temos que lembrar também que na última aula nós vimos uma nova forma de pensar, que deixa de ser teocentrista, ou seja, Deus no centro de todas as respostas, e passa a ser antropocêntrica, o homem no centro de todas essas coisas.
Então, o humanismo, que era a princípio alguns intelectuais buscando reformular o ensino universitário, se torna, na verdade, estudos que questionam as concepções que existiam até então de sociedade e natureza, que eram todas explicadas única e exclusivamente pela visão de que Deus sabe, Deus manda, Deus entende. E você não tinha a curiosidade intelectual, você não tinha o desenvolvimento intelectual. Este movimento vai explodir muitas formas de tecnologia que vão nortear alguns acontecimentos desse período, como as grandes navegações e a Reforma Protestante. Vamos entender como que isso se linka à Reforma Protestante. Quais os motivos levaram à Reforma religiosa? Então, o primeiro deles são as novas interpretações da Bíblia. E é aí que entra já as consequências do humanismo. Durante o humanismo, foi produzida uma máquina que tinha o poder, entre aspas, de copiar uma folha, copiar o que estava escrito, semelhante a uma xerox, que é chamada de tipografia. E no filme que eu indiquei para vocês do Lutero, eu selecionei a cena onde mostra eles copiando as 95 teses de Lutero através da folha, dessa máquina. E isso é revolucionário, porque pensa, naquela época, para você ter uma cópia de um livro, uma cópia de qualquer documento, você copiava à mão. Não é à toa que existiam os monges copistas. Então, o filme Em Nome da Rosa, vou até colocar aqui na hora que eu falar, o filme Em Nome da Rosa, ele mostra esses monges copistas. E ele mostra também, na verdade, toda a perseguição, de inquisição, de proibição de leitura. É um filme muito interessante, onde os monges copistas começam a morrer com a boca roxa e o dedo roxo. E a história do filme é justamente um investigador tentando descobrir o que está acontecendo. E ele descobre que, na verdade, eles estão lendo livros proibidos. E um deles era a comédia. Porque no final da Idade Média, e enfim, todo o processo da Inquisição, eles falam muito que a comédia também é uma fonte para o Satanás, para o mal agir. E à medida que eles mudavam as páginas, eles iam se envenenando porque as pontas das páginas estavam envenenadas. Mas enfim, esse filme ele mostra que existiam pessoas, monges, que ficavam copiando para que você tivesse 2 edições de um livro ou de um documento. Ter a possibilidade de imprimir, então, através da tipografia. Além disso, ter mais cópias da Bíblia e não ser somente em latim, como Lutero traduz a Bíblia para o alemão, e você vai ter uma série de traduções, isso muda por completo o acesso à Escritura Sagrada. Então, até então, o acesso era exclusivamente através de um sacerdote, de alguém do clero, porque ele detinha o conhecimento da língua em latim e ele detinha a Bíblia. Então, não tinha como você fazer essa interpretação. Então, isso modifica por completo a ideia e a relação com a igreja. Depois, 2 vertentes que são muito utilizadas e seguidas por Lutero. A teologia de Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho, ele foi um santo que, na verdade, até os seus 18 anos ou mais, ele era terrível. Sua mãe, que também é considerada santa para os católicos, Santa Mônica, rezou absurdamente pela conversão dele, porque ele era da pá virada, vamos dizer assim. E, na verdade, ele é a grande representação da teologia. Ele é conhecido como o pai da teologia, diversos estudos que ele fez, e enfim. E a principal linha de pensamento dele é que a salvação é através da fé. E isso vai ser fundamental para a gente entender o processo das reformas religiosas, principalmente porque Lutero ele era da ordem agostiniana, ou seja, ele era um sacerdote que seguia os preceitos de Santo Agostinho. E essa salvação através da fé quer dizer que a sua fé e a sua verdadeira conversão que vai te salvar. E não pagamentos, entre outras coisas que no filme de Lutero mostra e que nós vamos ver aqui também. Outra vertente de pensamento é a de São Tomás de Aquino,
que ele fala que a fé é acompanhada de boas obras. Então, de você fazer o bem ao próximo, de você colocar a mão na massa, vamos dizer assim. A questão toda não é o pensamento que é ruim ou o pensamento que quer romper com a Igreja Católica, mas sim como todo esse pensamento foi utilizado ao longo do contexto, que é muito importante assistir o filme porque ele mostra exatamente isso. E aí, quais foram os mais motivos, né? Vamos dizer assim. O segundo motivo, a crítica ao comportamento do clero. Então, eu tenho a impressão da Bíblia, eu tenho ela não só em latim, mas antes de eu fazer essa tradução, eu tenho as críticas, principalmente, que eu vou estabelecer, né? Principalmente Lutero, que é a simonia, que é venda de relíquias sagradas. Então, esse é o espinho que estava na coroa de espinhos de Jesus Cristo. Essa é uma lasca da madeira da cruz que pregou Jesus Cristo. Tinham monarcas que faziam coleções dessas relíquias. A segunda, venda de indulgências, perdão dos pecados. Então, eu não sou salvo porque eu me converti, porque eu tenho fé e porque eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados. Eu vou receber o perdão dos meus pecados uma vez que eu pago para receber uma folhinha e nesta folhinha tem garantido o meu pedaço de céu. 3. Falta de preparo do clero. O clero era intelectualmente muito frágil, e intelectualmente no sentido de conhecer a sua própria doutrina e conseguir passar essa doutrina para os outros. No filme Lutero fica muito claro essa percepção na Alemanha, quando Lutero faz as suas homilias, né? Homilias mais esclarecedoras, a igreja é muito mais cheia. E quando ele vai realmente estudar, ter uma formação de pós-graduação em teologia e que suas aulas são lotadas, onde ele vai explicando tudo isso. O fato é que, e eu quero que vocês pensem nisso, a gente teve todo um processo para romper os abusos que, sem sombra de dúvidas, eram vistos na Igreja Católica, né? De você vender o perdão ao invés de dar o perdão, que era a indicação pela Bíblia, por Jesus, né? A venda de relíquias, e como isso era degradante para a fé dos outros. Mas a pergunta que eu quero colocar para vocês é: hoje isso não acontece mais? Temos caso hoje tanto na religião protestante, evangélica e tudo mais, quanto na religião católica, como em qualquer outra religião, que não faça mais essas práticas. Pense nisso, que esse vai ser o questionamento do nosso fórum. Terceiro e quarto motivo. Primeiro, nova ética religiosa. Então eu tenho o lucro excessivo versus comerciantes. O que significa isso? No comércio, onde você está fazendo através de moeda, o lucro é que te interessa. Você precisa lucrar com aquela mercadoria. Mas para a Igreja Católica daquele período, o lucro excessivo era pecado. Então você tinha que, na verdade, ter o suficiente para viver e o que fosse lucro doar para a igreja, para que esse dinheiro se tornasse limpo, né, vamos dizer assim, e você não ficasse com o pecado de lucrar. Então, muito das reformas protestantes, principalmente de João Calvino, que é o tema da nossa próxima videoaula, ele tem esse vínculo à busca dos comerciantes e do capitalismo, que é a origem do capitalismo aqui, por uma nova religião que permita esse lucro e que entenda que o lucro é fruto do trabalho e não algo pecaminoso. E o quarto ponto, que é o sentimento nacionalista e principalmente da monarquia. Uma vez que eu estou vendo o feudalismo se acabar, as minhas terras, que antes eram redivididas, agora vão começar a ser propriedade de outras pessoas e não empréstimos, entre aspas. E eu estou vendo acabar o meu poder porque eu não vou ter território. Além disso, o meu poder sempre é limitado pela figura do Papa, pela figura da Igreja.
Então, por mais que eu esteja reavendo todo o meu território, centralizando, porque ao mesmo tempo que está acontecendo a reforma religiosa, está acontecendo a formação dos estados modernos, vamos falar disso nas próximas aulas, que é a centralização do território na figura de uma única pessoa. Eu ainda tenho o meu poder sendo completamente limitado pela igreja. Então, a ideia de nacionalismo é a ideia de voltar a ter uma representação específica, né? E essa representação através de um líder, de um monarca. Esses pontos ficam bem claros no filme de Lutero. Então, Lutero basicamente era um membro da ordem agostiniana. O que significa isso? É uma das ordens religiosas, né, que existe até hoje. Ele era um sacerdote dessa ordem religiosa e bem no começo do filme ele é enviado para Roma para levar algumas cartas, algumas correspondências, e quando ele chega lá, ele fica espantado com o luxo exibido pela Igreja Católica. Então ele vê o Papa passando vestido numa armadura de ouro, ele compra uma indulgência e sobe dos degraus de uma determinada igreja, rezando o Pai Nosso a cada degrau, para tirar do purgatório a alma de um tio dele. E aí quando ele vê pessoas que não têm o que comer, miseráveis, acreditando e dando um pouco de dinheiro que elas têm para tentar garantir um pedaço no céu, ou mesmo ele viu prostíbulos feitos exclusivamente para o clero, ele fica transtornado. E ele não começa um processo de de romper com a Igreja Católica, de romper com, enfim, com o catolicismo. Ele faz um processo de alertar, de esclarecer. Então o superior dele manda ele para uma outra cidade para que ele estude mais, para que ele ajude mais. E ele começa a fazer um processo de falar para as pessoas que é muito mais do que a indulgência, a salvação é pela sua fé, enfim. E o que acontece é que nesse processo uma nova indulgência que é colocada para construir onde hoje é a sede do Vaticano, né, a Igreja de São Pedro, e ele fica indignado e ele cria as 95 teses. E as 95 teses são disseminadas através da tipografia, xerocadas e disseminadas. E tudo isso que eu estou falando está nos trechos que eu solicitei que vocês assistissem. E aí as pessoas começam a ler e entrar em contato com 95 itens que poderiam ser diferentes dentro da Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica, o Vaticano, o Papa pode dar absolvição dos pecados, por que ele não faz isso pelo amor que ele tem ao próximo e não por dinheiro? Isso era um dos itens, né? Faz melhor quem dá o seu dinheiro ao pobre do que quem compra indulgência, que é a linha de São Tomás de Aquino, que a fé sem obra é uma fé morta, você precisa fazer algo. E aí o Lutero vai trabalhando isso, mas também vai sendo perseguido, vai sendo, enfim, vai passar pela Inquisição, vai ser salvo e resgatado por um monarca alemão que quer protegê-lo, que entende as ideias que ele tem, e nesse exílio ele formula a tradução da Bíblia, mas ao mesmo tempo, quando ele some, depois de ter trabalhado todas essas ideias, as pessoas que permanecem e que acreditam que ele tenha morrido começam a levar para um caminho completamente diferente e fazem uma guerra civil, vamos dizer assim, um confronto entre católicos e protestantes, onde esses protestantes acabam perseguindo e matando tanto quanto a Inquisição. Mas porque eles levaram essas ideias para um caminho completamente diferente. Quando Lutero sai do exílio, não há mais o que fazer. Não tem mais ideia de reforma, mas sim da construção de uma nova religião, que é a religião protestante, aonde não só, né, em Lutero, mas eu vou ter várias vertentes dessa religião protestante, calvinismo, anglicanismo, e elas vão se diferenciar tanto em ritos como em doutrina. A doutrina de Lutero em específico, ela vai falar do direito dos fiéis ao livre exame das escrituras, então eu não preciso ter alguém para fazer
a intermediação da minha interpretação da Bíblia, do que eu entendo ou gosto da Bíblia. Depois, as escrituras sagradas como o único caminho para a fé cristã, então se apropriar bem da Bíblia, saber bem sobre ela. A fé cristã como o único caminho para a salvação eterna, então eu não vou vender nada. E a minha salvação está na fé que eu tenho daquilo e na minha verdadeira conversão. Não aceitava o culto a santos, né? Ele vai falar que não há necessidade de intermédios. E por fim, reconhece apenas 2 sacramentos dos 7 sacramentos instituídos pela Igreja Católica, né? Ele reconhece apenas o batismo e a Eucaristia. Mas o fato, e a questão que eu quero colocar novamente aqui, é realmente não existe mais essa venda de indulgências? Realmente não existe mais esse abuso? Se a gente pensar não só na Igreja Católica, mas nas diversas religiões. Não existe o abuso do homem em usar uma religião como forma de enriquecimento e não como forma de finalidade para uma salvação ou principalmente para dar um conforto nos momentos difíceis das pessoas? Pensem nisso, reflitam bastante sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!